É, vamos lá, então. A gente vai aqui falando devagarinho, os colegas vão entrando aí, os que precisarem. E é o seguinte, nós já não nos vemos há 15 dias. Teve um feriado do dia 8, não, 8, não, desculpa, estou fazendo confusão aqui. Não, foi dia 12, 12 e 13, né? Que foi dia 12, e depois teve o dia dos professores, que foi antecipado de 15 para 13, consequentemente a gente acabou ficando aí 15 dias sem se ver. Eu vou brevemente aqui, gente, até porque é uma maneira até da gente rever um pouquinho o que foi falado aqui durante os nossos encontros. Eu vou brevemente aqui corrigir a nossa avaliação, inclusive vocês aí, que vocês têm os arquivos, evidentemente, porque vocês encaminharam eles para mim. Então, se vocês quiserem, pode até acompanhar na correção aí alguma coisa. Se depois tiver alguma dúvida, a gente pode também tentar solucionar. Eu vou, então, para fazer essa correção na nossa avaliação, eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Eu fiz, na verdade, o que eu fiz aqui foi uma espécie aqui de um padrão de resposta, tá? Esse padrão de resposta não significa que vocês tenham que ter respondido igual. Não, não é isso. É apenas para, mais ou menos, para a gente entender ali qual era mais ou menos a linha do raciocínio que devia ter sido desenvolvido, tá? Mas não, evidentemente que eu não cobro, cada um se expressa de um jeito diferente e vocês podem, evidentemente, se expressar de maneira particular aí, né, peculiar para cada um, tá? Então, essa aqui foi, vocês estão vendo já na tela do computador? Estamos, aham. Tá, beleza. Então, essa aqui foi, na verdade, essa primeira questão, eu coloquei aqui alguns raciocínios, né, e pedia para que vocês identificassem ali, pelo que estava exposto, que tipo, né, de método se esconde por trás daquela fala, né? A questão do método aqui é o seguinte: necessariamente as pessoas que formulam os seus pensamentos, elas necessariamente não sabem que estão se utilizando desse ou daquele método. Eu digo não, a maioria, né? Tem consciência da questão do método, você pode, inclusive, ter uma opinião muito mais consequente do que se não tivesse conhecimento do método. Porque se você não tem conhecimento, nada impede que uma hora você se utilize de um método, depois se utilize do outro, inconscientemente, né? Então, eu não sei se o nosso ministro aqui, tem até dúvida, né? Se ele realmente sabe que a cabeça dele funciona desse jeito, né? Ele é um estudioso, estudou, né, e tal, e tem conhecimentos acumulados, resultantes de leitura. Agora, outra coisa é como é que ele vai trabalhar com esses conhecimentos acumulados. Então, aqui, por exemplo, no primeiro exemplo, é o ministro Ernesto Araújo. Estou colocando isso aqui porque essa frase dele tornou-se pública, né? Ele disse isso aqui, ó: é uma coisa que eu falo muito e é uma tendência de esquerda. Ela, a esquerda, pega uma coisa boa, sequestra e perverte, transforma em uma coisa ruim. Acho que é mais ou menos o que aconteceu sempre com esses regimes totalitários. Por isso que eu digo também que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda. Então, esse é um raciocínio, e a nossa preocupação aqui não é dizer se ele está certo ou se ele está errado, não é essa a nossa preocupação é do método, certo? Então, vamos lá. Que método que ele usou aqui, ó? Então, a resposta é essa: idealista subjetivo, mecanicista e dedutivo. Vocês não precisavam ter colocado idealista subjetivo, até
diferenciação lá entre idealismo subjetivo e idealismo objetivo. Bastava ter colocado lá idealista, mecanicista e dedutivo. E, às vezes, mesmo não tendo colocado os três, eu ainda dei correto na questão. Tá? Então, por exemplo, nessa questão aqui, para quem colocou idealista, mesmo que não tenha colocado mecanicista e dedutivo, mesmo que não tenha colocado, eu aceitei. Porque o que é mais importante aqui, na verdade, é essa natureza idealista do pensamento do Ernesto Araújo. Né? E eu explico aqui brevemente, ó, idealista, né? Então, trata-se de um pensamento idealista, de um raciocínio idealista, porque o autor faz pouco caso dos registros históricos. Negligencia todos os estudos já realizados sobre o fascismo e o nazismo. Supõe que somente a esquerda perverte democracias em regimes totalitários. A ideia converte-se em realidade e a realidade dos fatos torna-se quimera. Né? Então, a gente vê claramente aqui que a ideia é a base da realidade. Ele diz que a esquerda ela perverte tudo e transforma tudo em coisa ruim e pronto, não importa mais. E aí ele, inclusive, depois, né, na hora que ele usa o método dedutivo, está aqui, ó, né, é dedutivo porque o autor parte de premissas com validade universal, veja bem, a esquerda perverte tudo em coisa ruim, fascismo e nazismo são coisas ruins. Consequentemente, fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda. Né? Então, perceba que a construção ela tem lógica. Hein? A força do método dedutivo está na lógica. É um método que convence as pessoas porque ele tem essa propriedade, aí, esse poder da lógica. Né? Agora, no caso aqui, essa lógica está baseada aqui nessas duas premissas, né, que podem ser verdadeiras ou não. Né? E aí, consequentemente, ele tira a conclusão dele. Tá? E é mecanicista porque o autor isola os fenômenos totalitários, no caso do fascismo e nazismo, do contexto social em que se reproduzem, né? Desvinculando-os da complexa dinâmica dos conflitos sociais que os geraram. Tá? Bom, aqui na segunda aqui tem uma fala longa, eu não vou ler isso aqui tudo não, onde um pensador aqui, ele desenvolve aqui um raciocínio a respeito da Venezuela e, especificamente, da gestão do Hugo Chávez. Né? Então, ele mais ou menos mostra aqui que, grosso modo, ele diz aqui que a Venezuela é um país que tem uma dependência profunda do petróleo, e se o petróleo vai bem, o país vai bem, os governos que estão em posse, né, que estão empossados com o petróleo, com o preço internacional do petróleo elevado e as vendas em crescimento, eles podem realizar uma série de programas sociais, etc. E se o preço do petróleo despenca, geralmente as políticas do governo, as políticas econômicas e outras também sociais vão junto para o buraco, né? E ele funda esse pensamento dele, né, em fatos aqui da realidade, né? Então ele mostra que faz uma correlação entre aumento de preço do petróleo, aumento de renda governamental, queda do preço do petróleo, queda de renda governamental, né? Mostra aqui que quando há uma queda na renda, nas receitas públicas, né, em consequência da queda do petróleo, é muito comum o país se endividar. Né? Então veja que aqui estão tudo mais ou menos baseado, né, numa avaliação histórica, né, da Venezuela. Então aqui temos o emprego dos métodos materialista e indutivo, né? Porque um Estado rentista, que vive fundamentalmente com os ganhos das exportações de petróleo, se torna provedor de necessidades sociais. Né? Aqui são todos, veja que são todos isso aqui, são fenômenos observáveis. Né? Os ganhos com exportação de petróleo, os programas sociais, né? E por aí vai. Né?
Então, aqui nós temos aqui, na verdade, um raciocínio materialista e indutivo. Esse indutivo aqui, por quê, né? Porque, veja, o pensamento do autor, ele está centrado na especificidade do caso venezuelano, né? Deixa eu ver aqui, só porque... ok. Aqui o autor está centrado na especificidade do caso venezuelano e dali ele tira conclusões. Porém, as conclusões que ele tira são exclusivas para o caso da Venezuela. As conclusões dele não valem para o mundo todo, né? E ele não parte de ideias genéricas, né, com validade universal. Ele está falando especificamente da Venezuela. E dali ele retira conclusões que dizem respeito apenas à Venezuela. Portanto, ele parte de uma base específica e a conclusão só tem validade para aquela base. Tá? Bom, sobre a corrosão das democracias, né? Então, o camarada vai falar aqui, ó, que regimes democráticos vêm sendo solapados, autoridades eleitas não são ruidosas, não sei o que mais, né? Enfim, aí desenvolve aqui a ideia dele, falando exatamente do declínio das democracias, que é o que ele supõe, né? Bom, essa resposta aqui, então, trata-se de um raciocínio idealista, mecanicista e dedutivo. Idealista, porque parte de uma ideia geral que se pretende apresentar como a origem dos comportamentos políticos. Os políticos que chegam ao poder pelas eleições são os responsáveis pelo colapso da democracia. Veja que isso aqui ele não está falando de um país, não. Ele não está falando, por exemplo, do Brasil, da China, do Japão, Não, não. É uma verdade absoluta, é mundial, é universal essa universidade. Políticos chegam ao poder pelas eleições, são os responsáveis pelo colapso da democracia. Isso é universal, né? Vale para todo mundo. Percebe-se também que o autor descola a vida política do restante da vida social e isola o âmbito político, né? Porque ele isola aqui os homens, né? As pessoas que têm cargo político, né? Para tentar explicar o colapso da democracia, né? Então, o problema das democracias, segundo ele aqui, são políticos, né, que, sei lá, como é que eu posso identificar aqui, irresponsáveis, ou, enfim, sei lá. E, por fim, é um método dedutivo, porque parte de princípios gerais, regime político democrático, não exclui a eleição de ditadores. Essa é uma ideia subjacente ao pensamento dele. Ditadores são adeptos de programas de governo que minam a credibilidade das instituições democráticas, né? Em regimes democráticos, ditadores instrumentalizam o discurso moralista para demonizar a oposição, né? Então, ele isola para explicar os contextos e realidades particulares. Válido para todas, né? E, finalmente, temos aqui o quarto raciocínio. Esse raciocínio aqui, eu não sei se vocês provavelmente já viram isso aqui, porque é famoso, né, esse discurso. Esse é um discurso de Martin Luther King, e é um pedaço do discurso, né, onde ele diz mais ou menos, ele diz exatamente isso que vocês estão vendo aí, né? Então, veja que digo-lhes hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano, um sonho dentro de outro sonho. Eu tenho um sonho que um dia não sei o que mais. Bom, idealista, aqui não precisa nem de discutir muito, porque o autor mesmo está dizendo aqui que sonho significa uma ideia. Eu tenho uma ideia, tem uma coisa que eu penso, eu acho que é assim, né? O que ele acha? Então ele acha que todos os homens são criados iguais, ou foram criados iguais. Essa é uma ideia que ele tem, ele acredita nela, né? E essa ideia norteia todo o resto que ele vai desenvolver a partir daí. Então, já que foram criados iguais, devem viver em harmonia, né? Basicamente é isso, na verdade, aqui que eu coloquei aqui embaixo, né? Então, temos aqui um método idealista e também dedutivo, né?
Essas duas coisas casam geralmente muito bem. Aqui na segunda questão pede para dizer se o título aqui ele é adequado ou não a uma pesquisa no curso de Relações Internacionais. Não é isso? Então, o primeiro, análise do processo inflacionário no Brasil, na década de 1980. Veja, esse título aqui, do modo como ele está formulado, e era isso que eu queria, né, que vocês analisassem. Esse título aqui não pode ser um título de um trabalho de relações internacionais, né? Porque aqui a leitura que se faz do processo inflacionário é uma leitura econômica, porque está falando aqui de processo inflacionário, né? Exclusivamente um processo, uma leitura econômica do fenômeno, né? Por exemplo, se aqui o título fosse o seguinte: a crise internacional do petróleo e a explosão inflacionária no Brasil na década de 80. Aqui você tinha um vínculo entre uma crise internacional do petróleo e a inflação brasileira. Portanto, a gente podia trabalhar com um tema desse em relações internacionais. Mas esse aqui é um tema voltado para o curso de economia. Tá? É apropriado para o curso de economia. A concepção de poder em Michel Foucault e as relações de poder na Câmara de Deputados do Brasil. Eu só quero lembrar que no anterior, assim como no segundo, tanto no A como no B, existe aqui uma delimitação, tanto do temporal, né, na primeira, na década de 80, na segunda, no período 2013-2018, como existe também uma delimitação espacial. Então, o processo inflacionário no Brasil e a concepção do poder aplicado à Câmara dos Deputados no Brasil, né? Então, veja, aqui também, de novo, esse trabalho aqui é um trabalho basicamente voltado, adaptado a um curso de ciência política, né? Ah, mas Com licença, professor. Oi. Oi. Com Pode falar. licença. Seguinte, porque eu queria entender por que é beta errada, porque, por exemplo, o Michel Foucault, ele é um pensador de fora, né? Ele faz uma análise de fora, e também a gente chega a ver ele no curso aí de Relações Internacionais na questão de política contemporânea, né? Então, por que estaria errado essa B aí? Por que seria inadequado essa questão aí? Porque a contribuição de Foucault na discussão sobre poder, aqui nessa questão específica, ela está sendo utilizada para analisar especificamente as relações de poder na Câmara de Deputados do Brasil, né? O que torna um trabalho ser um trabalho de relações internacionais ou não, não é necessariamente o autor, porque senão qualquer autor estrangeiro permite um trabalho de relações internacionais, mesmo sem saber o que ele escreveu. Então, a questão aqui não tem a nacionalidade da pessoa que escreveu, ela não tem muita importância. Acontece que a análise de Foucault, na verdade, ela ultrapassa as fronteiras. É uma análise que ele discute poder, e, em tese, é uma discussão de poder que tem validade em vários lugares no mundo inteiro, né? Mas do jeito que ela está formulada aqui, o título está sendo aplicada para entender as relações de poder na Câmara de Deputados do Brasil, né? Isso aqui não é um tema normalmente adequado ao curso de Relações Internacionais. Se você usar o Foucault e a sua análise de poder para analisar outros objetos, né? Escolher aí outro objeto de análise que tenha uma dimensão mundial, internacional, aí não tem problema. O problema aqui não é Michel Foucault. Não é esse o problema. O problema é o objeto que será analisado com a teoria dele. A teoria dele é uma teoria política. E vai ser utilizada para analisar
relações de poder na Câmara dos Deputados do Brasil, né? O que não impede que, no curso de Relações Internacionais, alguém faça um trabalho, por exemplo, voltado para a Câmara dos Deputados do Brasil. Mas aí tem que ser formatado de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, a gente sabe perfeitamente que os deputados, os senadores e mesmo o presidente da República no Brasil, eles sofrem muita pressão política, por exemplo, né, de governos estrangeiros, né? Então, se quiser analisar essas relações de poder, né, e as pressões estrangeiras sobre o parlamento brasileiro, ó, modificou já a formatação e vai modificar completamente todo o texto a partir daí, toda a pesquisa, né? Olha aqui, ó, o lugar da política externa nos planos de governo de Fernando Henrique Cardoso. Uma análise a partir dos programas de governo para o período 95-2002. Então, perfeitamente adequado. Inclusive, análise de política externa costuma ser bastante recorrente, né, no curso de Relações Internacionais. Análise da trajetória política do líder sindical polonês Lech Wałęsa, entre 1980 e 1995. Veja, de novo aqui, a menos que você se você reformatar, veja, porque para mim o que eu quero que vocês analisem como adequado ou não, é do jeito que está escrito o título. Isso aqui remete a quê? Isso aqui remete ao envolvimento desse homem aqui, né, esse líder polonês, com o sindicato Solidarność na Polônia, o sindicato operário polonês, né, a sua projeção política no país, né, e, consequentemente, posteriormente, a sua candidatura pelo próprio, porque na Polônia o sindicato foi transformado em partido, né? Depois de ser sindicato Solidarność, virou partido Solidarność, né? Então, aqui, de novo, pode interessar, por exemplo, a um curso de ciência política, a um curso de história, não necessariamente ao curso de relações internacionais. O que não impede de que, se você mudar de novo, repito, mudando aqui a forma, né, a formatação desse título, você pode envolver, por exemplo, o Wałęsa no nível internacional, né? Perfeitamente possível. O comércio exterior no Brasil. Bom, isso aqui, eu acho que quase todo mundo, com algumas raras exceções, talvez por descuido, né? A maioria de vocês todos colocaram que era inadequado, porque, afinal de contas, o comércio exterior do Brasil data, no mínimo, data da independência do Brasil, né? No mínimo, se a gente não quiser considerar o período anterior, que foi o período sob a colonização portuguesa. Mas se quiser considerar o período da independência, o comércio exterior do Brasil aqui, em primeiro lugar, você não diz nem o que quer com isso, né? Comércio exterior é compra e venda. E daí? Fazer o que com isso, né? E vai fazer uma análise disso de quanto tempo ainda por cima, supondo que fosse possível. De 1822 a praticamente 2022, 200 anos de comércio exterior brasileiro? Bom, impossível, né? Violência urbana, insegurança e medo. Uma reflexão sobre a necessidade de uma política de segurança pública participativa, né? Veja aqui de novo que esses temas, eles têm todos uma natureza nacional, né? Interna, local, né? E, portanto, a princípio, também não é adequado. Pode ser convertido para um assunto de relações internacionais? Pode. Se a gente vincular, por exemplo, a violência urbana no Brasil com o tráfico internacional de drogas, eu estou só dando um exemplo, tá bom? Então não tem problema nenhum,
você construir vinculações aqui. O processo de formação da Agência Internacional de Energia Atômica, veja que isso aqui de cara, Agência Internacional de Energia Atômica. Uma agência internacional só pode existir a partir do momento que existem tratados, que existem acordos entre países, né? É o caso dessa agência, Agência Internacional de Energia Atômica, e sua influência no sistema internacional durante a Guerra Fria, né? Considerei aqui a Guerra Fria aí de 57 a 1990, né? Então, aqui é adequado, né? O título tem tudo a ver, até porque essa agência, como eu falei, ela é desdobramento de negociações internacionais. A conexão entre a Alemanha e a ditadura de Augusto Pinochet no Chile, né? Na década de 1970. Para dizer a verdade, aqui, essa década de 1970 foi uma, digamos assim, uma preocupação excessiva. Ou, enfim, eu quis delimitar ali o tempo de estudo, porque se não tivesse esse finalzinho aqui, também não teria tanta importância. Por quê? Porque a ditadura de Pinochet, ela tem data. Ela é datada historicamente. Começou em 73 e foi até 1990. Então, se eu não colocasse data, colocasse só ditadura de Pinochet, implicitamente estava dito que é de 73 a 90, porque nem antes nem depois teve ditadura de Pinochet, né? E aqui, quando se fala a conexão da Alemanha, né? Aqui normalmente a gente está se reportando a conexões aqui de Estado, né? Porque nós estamos falando de um Estado, a Alemanha, com outro, Chile, né? Então são conexões de Estado aqui, né? A colaboração que eventualmente existiu entre a Alemanha e o Chile durante a ditadura de Pinochet, né? Basicamente seria essa a ideia aqui da proposta. Então, a princípio, o tema é um tema adequado, né? Bom, na sequência aqui, ó, eu ofereço temas amplos e peço para que vocês formulem problemas dentro desses temas, né? O maior, digamos assim, a minha observação mais constante quando eu corrigi as avaliações foi o fato de que muitos de vocês formularam problemas sem de forma não interrogativa, né? Ou seja, a gente comentou aqui que os problemas geralmente são formulados através de perguntas, né? O problema, ele é uma questão que você pretende resolver na monografia, né? Com a pesquisa. Então, todos os problemas devem obrigatoriamente ser formulados como uma pergunta, né? Em primeiro lugar, né? Tirando isso, a maioria de vocês aí acertou, foi bem aqui na formulação, não teve muito segredo. Aqui eu acho que não teve muito segredo, excetuando lá um ou outro caso de questões extremamente amplas, assim, todos aqui foram relativamente bem nessa questão aqui. Eu formulei 4 aqui, mas são apenas 4 suposições e, enfim, não diferencia muito, cada um formulou aqui achou melhor, né? E, finalmente, aqui no último, eu considero que foi talvez a mais importante, porque aqui, se vocês formularam, eu não sei quantos de vocês, na verdade, formularam essa 4ª questão, ou responderam essa 4ª questão, com base naquilo que já pretendem desenvolver na monografia, né? Talvez vários de vocês ainda não definiram o objeto de pesquisa do TCC, e é possível que tenham feito aqui, preenchido meramente para atender aqui
as exigências aqui da questão, né? Mas o ideal é que tivesse sido já com o objeto de pesquisa de vocês, né? Porque aqui, inclusive, você tem um passo importante. Todos esses elementos que estão aqui, tema, problema, hipótese, objetivo geral e específicos, fazem parte do projeto de pesquisa, né? Então, aqueles que fizeram isso já referenciando o objeto de pesquisa que pretendem estudar, né, na monografia, já deram um passo à frente, né? Então, aqui eu fiz uma proposição, escolhi um tema aqui, evidentemente, que eu tenho maior liberdade, né, de construção, enfim, economia política internacional, e montei aqui um problema, sempre com uma pergunta, né? Estariam os Estados Unidos vivenciando um período de declínio hegemônico no capitalismo mundial após o fim da Guerra Fria? Né? Essa é a pergunta, né? E eu tenho aqui, eu sugiro duas hipóteses, vocês podiam sugerir uma hipótese, duas, três, a decisão é de vocês sobre isso. Não existe um padrão para isso, né? Então, sugiro aqui duas hipóteses. O objetivo geral, como eu já tive a chance de falar com vocês, normalmente deve ser a resposta do problema, né? Então, verificar se os Estados Unidos mantêm pré-condições objetivas e subjetivas necessárias ao exercício da hegemonia econômica e política mundial, no contexto do capitalismo do pós-Guerra Fria. É exatamente isso que a pergunta quer saber, né? E, finalmente, aqui eu apontei, né, 4 objetivos específicos. E repito mais uma vez para vocês que os objetivos específicos, eles têm uma importância no trabalho, porque eles, muito provavelmente, vão inspirar vocês na hora da estruturação da monografia, ou seja, na hora de pensar os capítulos, né? Então, exatamente aí, esses objetivos específicos têm essa finalidade. Bom, basicamente era isso. Alguém gostaria de fazer aí ainda algum comentário, alguma pergunta, gente? Não, professor, para mim ficou bem claro. Ok. Então, veja só. Eu disponibilizei para vocês, lá no Moodle, 3 textos, evidentemente que textos curtos, não é? Porque é só para um exercício aquilo lá, mas eu queria que vocês entendessem que esse exercício, se a gente torná-lo, né, ampliar a sua, né, a dimensão, é mais ou menos o que vai ser feito por vocês na monografia, né? Ali eu escolhi 3 textos curtos, para não dar trabalho para a gente exercitar. Os autores, inclusive, não fiz assim muita questão de me preocupar com os autores, mas, ainda assim, de qualquer maneira, os 3 autores que eu mencionei para vocês lá são autores credenciados para falar o que estão falando, né? Um dos textos é de um pesquisador do IPEA, o IPEA, que é Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao Ministério do Planejamento no Brasil, Ministério da Economia hoje, e, portanto, é um pesquisador vinculado, sustentado, pago, empregado pelo governo federal. Esse camarada, para ter sido empregado, ele já passou por todo um processo ali de seleção, né? Que vão exigir dele titulação, experiência em pesquisa, etc. Então, o camarada é um pesquisador do IPEA. Uma outra que eu usei lá, uma autora, ela é uma doutoranda, né? Então, é também uma pessoa que já passou pelo mestrado, está se doutorando, é uma pessoa que tem experiência científica, enfim, é uma pessoa autorizada para falar a respeito do assunto. E, por fim, eu utilizei lá um outro intelectual, se eu não me engano, formado em economia,
ou engenharia, não tenho certeza, não me lembro 100% agora, mas é um homem que eu coloquei, inclusive, as referências dos autores para vocês poderem saber, né, quem são. E esse outro autor que eu usei, ele é um camarada vinculado a diversas instituições, ele é uma pessoa que tem uma projeção profissional muito interessante, né? Bom, e os 3 textos falam mais ou menos a mesma coisa. Os 3 textos falam para a gente a respeito da China na América Latina, dessa presença da China na América Latina. Eu não pensei na hora que eu selecionei os textos, eu também não selecionei assim com cuidado do ponto de vista ideológico, o que o cara fala, o que não fala, enfim. A minha preocupação era só para a gente fazer o que eu coloquei lá no Moodle. Pegar aqueles 3 textos e, a partir deles, construir um texto pessoal, que é mais ou menos o que vai ser feito durante a tua monografia. Você vai pesquisar, você vai ver o que outros autores, inclusive autores credenciados, portanto, o que é que eles já escreveram sobre o assunto, e tendo aprendido com eles, você vai escrever um texto que é diferente de todos os outros. Porque ninguém explica as coisas da mesma maneira. Tem gente que sempre dá ênfase a um assunto, gente que dá ênfase a outro. Enfim, essa era a ideia que eu propus para vocês. E eu, hoje, eu fiz essa lição de casa e eu trouxe aqui um texto que eu construí a partir daqueles 3 outros textos, né? E eu vou mostrar esse texto aqui para vocês agora, eu vou compartilhar, porque à medida que eu for apresentando o texto, que eu for mostrando para vocês, eu vou mostrar algumas questões importantes na redação de um texto monográfico, ou mesmo do texto que vocês vão escrever no projeto de pesquisa, porque tem um tópico no projeto de pesquisa que é o referencial teórico. E ali vocês vão ter que redigir um texto, tá? Não é um texto muito longo, mas vai, né, um texto aí de 2, 3 páginas, talvez, mas vão ter que redigir um texto sobre um referencial teórico. E a construção desse texto é feita exatamente do jeito que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Porque ele também vai ser feito com base em autores que vocês vão ler, que vocês vão pesquisar, para inspirar, né, o conhecimento de vocês. Então eu vou compartilhar aqui agora esse texto. Esse texto, portanto, só lembrando, ele foi construído por mim com base naqueles 3 outros textos. Se vocês olharem lá depois, eu não sei se alguém teve condições aqui, o tempo de conseguiu ler, mas é baseado nos 3 textos. Então vamos lá. O título, veja, o título não tem nada a ver com o título dos outros 3 textos, né? Esse título aqui é minha criação, a América Latina no radar da China, considerações gerais. Então, olha só. Vamos lá, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, porque eu quero mostrar algumas coisas. A exuberância econômica da China e a transformação daquele país em uma das maiores potências econômicas do planeta já não constitui surpresa para ninguém. Desde as grandes mudanças políticas e econômicas introduzidas no país por Deng Xiaoping, em 1978, até o início do segundo decênio do século XXI, isto é, até 2013, a economia chinesa cresceu em média 16% ao ano. Este Pini é um dos autores lá que eu disponibilizei. É um dos textos. Foi de lá que eu tirei esse número de 16%. Toda vez que vocês usarem
dados quantitativos na pesquisa de vocês, vocês precisam referenciar de onde tiraram esse dado. Porque senão você transmite insegurança e incerteza no teu texto. Como é que ele sabe desse valor? De onde que ele tirou isso? Ele inventou? Não, não inventei, não. Está lá no texto desse autor Pini. E aí, veja aqui como é que está a referenciação, gente, a referência que eu faço a ele. Então, veja, esse tipo de citação aqui, ó, ou de referência, ele é chamado de autor-data, né? O sistema autor-data, que consiste nisso aí que vocês estão vendo. Vocês colocam o autor e colocam a data. No caso de um dado estatístico, é bom colocar também a página. Tá? Eu vou mostrar outras situações aqui onde isso não acontece, e eu vou explicar por quê. Mas então eu estou chamando a atenção aqui, porque esse é a primeira forma de citação que a gente tem na hora de construção de um texto. Tá? Primeira forma. Continuando. Trata-se, evidentemente, de uma performance extraordinária. Nessa trajetória de expansão econômica, a China aumentou sua participação no comércio mundial de aproximadamente 1% em 1980 para 8% em 2015 e consolidou-se desde 2019 como o maior exportador do mundo, ultrapassando a poderosa Alemanha. Poxa, professor, como é que o senhor sabe disso aqui? Então, estou dizendo aqui para o senhor. Winters e Yusuf, 2007. Apud Pini, né? Eu vou tomar aqui a liberdade de mostrar o texto do Pini para vocês, só para entender o que significa isso aí exatamente. Peraí. Eu vou tirar esse texto daqui, gente. Depois eu trago ele de volta, esse texto que eu escrevi, e vou colocar aqui para vocês o texto do Pini, tá? Só para você entender o negócio aqui, que eu preciso mostrar. Então, peraí, o texto do Pini está aqui. Eu não sei se vocês conseguem vê-lo na tela. A crescente presença chinesa na América Latina, desafios ao Brasil. Vocês veem esse texto? Sim, aham. Tá? Bom, então dá uma olhada aqui, ó. Aliás, antes disso que eu vou mostrar, veja bem. Eu não gosto de ler texto na tela do computador. Eu não gosto porque, para mim, é muito cansativo, né? Então, normalmente, eu gosto de ler o texto impresso, né? Eu rabisco o texto com a caneta. Mas aqui o texto, nós estamos numa época diferente aí, esse negócio de isolamento, não sei o que mais. Então, veja, eu, quando leio um texto, e o propósito da leitura é a demanda, né, da minha pesquisa, eu vou marcando o texto. O texto está aqui, ó, eu vou marcando direitinho, assim, desde o resumo eu já marco, não importa. E depois eu vou marcando o texto, ó. Tudo que eu leio, vocês vão ver aqui que toda a página aqui, onde eu acho que existem ideias centrais que permitem ao autor desenvolver a ideia dele, eu vou marcando as ideias centrais no texto. Vocês vão ver que o texto está todo aqui marcado, né? Mas eu geralmente imprimo, e isso que eu marquei aqui na tela, eu geralmente marco com caneta. A única diferença é essa, né? Mas, ó, todo marcado o texto, como vocês estão vendo, né? E depois que eu marquei, o que eu faço? Eu deixo marcado e pronto?
Não, não deixo marcado e pronto, não. Depois que eu terminei a leitura do texto, eu tenho as partes marcadas, eu então conecto essas partes com a minha redação numa folha de papel à parte. Porque isso que eu estou escrevendo na folha de papel, muito embora baseado aqui nas informações desse autor, ou de outro qualquer, vai servir depois para o meu texto monográfico. Né? Então eu não leio e marco só, não. Eu depois sugo essas informações do texto e transfiro ela para um outro papel, que aquele lá é meu. Eu já botei ali e faço referência em tudo que eu tiro desse texto. Né? Então, deixa eu só voltar aqui para trás um pouquinho, para você mostrar lá que eu citei agora há pouco lá, eu citei lá um dado lá sobre a China. Então, deixa eu só mostrar aqui um negócio. Aqui, ó. Bom, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui quem está escrevendo é o Pini. O Pini está escrevendo. A China contemporânea representa 8% do comércio global, frente a 1% que representava em 1980. Além de ser a maior exportadora global desde 2009, quando superou a Alemanha. Né? Eu cometi um erro aqui, porque, na verdade, eu devia ter citado não esse Winters e Yusuf, eu devia ter citado Jenkins, porque esse dado aqui é um dado oferecido pelo Jenkins. Foi daqui que o Pini tirou a informação. Mas eu devo ter passado despercebido aqui, peço desculpas, e peguei o final do parágrafo, peguei esses dois autores aqui, ó, Winters e Yusuf, 2007. Agora, veja, quem está escrevendo o texto é o Pini. E ele está citando o Winters e o Yusuf. E eu também quero citar o Winters e o Yusuf. Mas eu não li o texto deles. Mas não tem problema. Porque eu li o Pini. Bom, eu espero que vocês estejam aí acompanhando mais ou menos, porque eu vou voltar lá aquele texto que eu tinha disponibilizado inicialmente para mostrar para vocês aqui que o propósito é esse, na verdade. Né? Então, professor, oi. mas então, nesse caso, eu poderia citar esses dois autores ou eu citaria o Pini? Olha, é a Amanda que está falando? É, Amanda, olha só, já está vendo o texto, esse outro texto aqui na tela? sim. Tá? Então, olha só, veja que a citação, eu cito com as minhas palavras, hein? Eu não reproduzo o que o cara escreveu lá, não. Eu só uso os dados. Então, olha só, trata-se, evidentemente, de uma performance extraordinária. Nessa trajetória de expansão econômica, a China aumentou sua participação no comércio mundial de aproximadamente 1% em 80 para 8% em 2015 e consolidou-se desde 2019 como o maior exportador do mundo. Quem falou isso aqui, olha só, foi Winters e Yusuf. Mas eu não li Winters e Yusuf. Eu li Pini. Então, esse APUD que a gente usa aqui, ó, ele tem exatamente essa função. Quando alguém estiver lendo esse texto aqui e ver esse parênteses aqui, Winters e Yusuf, 2007, APUD, Pini, 2015, página 3, vai falar assim, o professor tirou isso aí da obra do Pini, muito embora os dados não tenham sido apresentados pelo Pini, foram apresentados por esses outros dois caras que estão aqui. Então, veja, essa citação aqui, gente, ela é diferente da anterior. Na anterior, o dado, ele é do Pini. Nessa aqui, o dado que eu estou citando, os dados, pertencem a Winters e Yusuf. E eu não posso me apropriar de um troço que não é meu. Foi eles que buscaram, não sei onde exatamente, que eles chegaram a esses números aí, ou buscaram numa fonte estatística norte-americana, ou mesmo numa fonte estatística chinesa, eu não sei qual é a fonte deles, e também não me interessa. O que importa aqui para mim é que eu estou referenciando o Pini, e amanhã numa banca, se alguém quiser me cobrar isso, eu falo simplesmente, olha, eu retirei isso do Pini. A minha fonte de informação é o trabalho dele. Ok, então o problema agora não é mais meu. Né?
problema agora é do autor, se alguém discorda dos números aqui. Mas o que eu estou querendo, na verdade, mostrar para vocês aqui, desculpa, é um modelo de citação. Tá? Então, ó, lá em cima o Pini, aqui embaixo, de novo o Pini, porém, citando uma obra, os dados que ele retirou de outro lugar. Tá? Então, entra Apud, Pini, 2015, página 3. É evidente que esse ritmo acelerado de crescimento do produto interno bruto chinês, bem como a maior participação do país no comércio mundial, somente poderia acontecer se a China estivesse conquistando novos mercados externos e alargando sua participação no comércio com parceiros mais tradicionais. A projeção da China sobre o comércio internacional se realizou em 3 direções. Primeiro, a intensificação do comércio com os países desenvolvidos do Ocidente, sobretudo Estados Unidos e Europa. Depois, o alargamento das trocas com parceiros antigos da Ásia. E, por fim, a construção ou fortalecimento das relações comerciais com parceiros comerciais do Hemisfério Sul, dentre os quais os países da América Latina. A dinâmica de expansão da economia chinesa e o aumento de suas relações econômicas com países do Hemisfério Sul trouxe consigo uma ameaça à hegemonia norte-americana e europeia sobre os mercados desses países. É bom lembrar, né, que o Hemisfério Sul praticamente foi colonizado pelos europeus e depois passou a influência norte-americana. Eu escrevi, eu desenvolvi a ideia e agora eu vou reforçar, eu vou mostrar para vocês que o que eu estou escrevendo não foi resultado de um sonho meu, né? Foi resultado de pesquisa. Então eu vou lá, ó, e pego aqui essa obra aqui, essa aqui já é daquela autora lá, o sobrenome dela é Neves, é um outro texto, é o segundo texto lá que eu disponibilizei para vocês. O nome dela, eu acho que é Gabriela Neves, se eu não me engano. Então tá aqui, ó. Nesse período, a China é considerada o fenômeno fundamental para o funcionamento do capitalismo, no qual, com sua incorporação, altera-se a dinâmica presente e impacta, sobretudo, as relações existentes do centro com a América Latina, tanto através de certa diminuição da influência que os Estados Unidos detinham na região, como da retração dos fluxos comerciais do mesmo com os países latino-americanos. Ó, quem falou isso foi Chiliato e Leite. Eles falaram isso em 2017 e foi citado pela Neves. Eu li o texto da Neves. Eu não sei quem é Chiliato e Leite, mas ela citou Chiliato e Leite. Consequentemente, eu estou me apropriando de uma citação que não foi eu que desenvolvi, isso aqui é o fruto do estudo de uma outra pessoa, certo? Então, de novo, veja aqui, ó, Chiliato e Leite, Apud Neves. Você vai me perguntar assim, professor, não precisava colocar a página aqui? Sim, normalmente sim. Mas se vocês observarem lá o texto da Neves, ele é um texto não paginado. Não tem página. Não tem especificação de página. Então, eu não posso colocar o que não existe, né? Então, eu coloco apenas a autora e o ano, né? Se fosse um livro, se esse texto da Neves fosse um livro, fosse um capítulo de livro, fosse um artigo, digamos, de revista acadêmica, tarará, tudo isso vem à página, né? Mas aqui, infelizmente, o texto, vocês vão ver lá depois, o texto não tem página. Outra coisa, aqui nessa citação, há algo de novo em relação às citações anteriores, né? Porque em primeiro lugar, essa citação aqui, ó, eu estou me apropriando de um texto redigido por uma outra pessoa. Nas citações anteriores, se vocês perceberem, eu só citei os dados. O texto é meu. Aqui eu estou citando o texto de uma outra pessoa. Eu preciso referenciar o autor. Se eu não faço isso, isso é considerado plágio. Porque eu estou me apropriando,
né? Eu estou pegando algo que não me pertence. Esse raciocínio aqui, a maneira como está escrito aqui, não fui eu quem desenvolvi, certo? Então, vocês precisam aqui fazer a citação dessa maneira que está aqui. Bom, eu vou continuar, eu já volto para falar mais uma coisa a respeito dessa citação, porque é importante. É um outro detalhe que também existe aí na forma de citar ou referenciar os autores. Então, continuando aqui, ó, o fato é que o crescimento econômico da China se apoiava sobre a expansão dos investimentos industriais, e esse crescimento dependia fundamentalmente do alargamento dos mercados consumidores de manufaturados e de uma ampla rede de fornecedores de matérias-primas e energia. Era de se esperar que os países em desenvolvimento do Hemisfério Sul, e particularmente os países latino-americanos detentores de recursos naturais e energéticos em abundância, entrassem no radar da política externa da China, mais cedo ou mais tarde. Como opinou Pini, aspas, com efeito, desde a década de 90, a política externa chinesa passou a fortalecer sua atuação multilateral, tornando-se mais assertiva e pragmática. Certo. Agora certamente vocês estão pensando o seguinte: professor, esse trecho aqui que o senhor está citando é de outra pessoa. Sim, é de outra pessoa. É do Pini, certo? Está ali referenciado, ok. Mas por que esse trecho aqui, professor, essa citação, por que ele está no corpo do texto, aqui, no corpo do parágrafo, e por que essa citação aqui está fora do parágrafo? Está isolada, no meio de 2 parágrafos. É a gente que escolhe? É uma questão de gosto? É estética? Não tem nada disso. É porque tem uma regra da BNT que diz que quando você cita textualmente um autor, e essa citação ela tem mais de 4 linhas, ela deve ser descolada dos parágrafos. E, portanto, ser colocada dessa maneira que você está vendo aqui agora, na tela. Então, peraí, professor, peraí. Essa citação aqui, ela está separada assim dos parágrafos, está no meio dos parágrafos, sozinha, porque elas têm mais de 4 linhas? Exatamente isso. E por que é assim, professor? Quem definiu isso? Quem definiu isso foi a BNT. E qual é o motivo? Sinceramente, eu não sei o motivo que definiu dessa maneira, né? Mas é assim que está definido e a gente obedece às regras. Isso aí não vai mudar muita coisa na vida da gente, né? Aqui, perceba, tem quase 2 linhas a citação. É uma citação muito curtinha. Então, tem a referência, evidentemente, mas ela está no corpo do parágrafo. Beleza? O pragmatismo chinês, ao qual se refere Pini, nada mais significa que o reconhecimento por parte dos asiáticos da necessidade incontornável de estreitar relações econômicas com parceiros externos com os quais não mantinham vínculos históricos, ou cujos laços econômicos eram extremamente tênues. Por isso, o envolvimento da China com as economias latino-americanas ganhou novos contornos ao longo das 2 primeiras décadas do século XXI, com a criação de parcerias na esfera da produção, do comércio e das finanças. Aspas, nesse sentido, né, que está errado, nesse sentido, destaca-se o fato de os empréstimos chineses à América Latina já superarem aqueles vindos do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Doshi e Doshi, 2015, Apud Pini, 2015, página 4. Estou de novo fazendo uma citação aqui textual, estou copiando mesmo, é isso mesmo, estou reproduzindo o texto de outra pessoa. De quem? Doshi e Doshi. Você leu a obra dele? Não li. Deles, não li. Mas eu li a obra do Pini, e o Pini citou os 2. Eu achei que a citação ela era importante para eu formular a minha ideia aqui, eu me apropriei dela, mas eu referenciei o dono da citação.
Veja que aqui, vocês estão percebendo que tem um número 1 aqui em cima, gente, do lado de desenvolvimento, tem um número 1 aqui, que é uma nota de rodapé, isso, né? Então vamos lá embaixo na nota do rodapé para saber por que é esse negócio no rodapé. Eu estou falando aqui de os empréstimos chineses na América Latina superaram os vindos do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Vamos lá na nota? Vale a pena acrescentar que a China se inseriu com maior força na América do Sul a partir da assinatura de 2 acordos, um com a Venezuela em meados de 2014 e outro com a Argentina no começo de 2015. O acordo assinado pelo presidente chinês Xi Jinping e o presidente venezuelano Nicolás Maduro significou um grande avanço da China na América do Sul, no qual a China firmou até 2015 38 acordos de cooperação e comerciais, se propondo ao investimento de aproximadamente 18 bilhões de dólares para o desenvolvimento de projetos e desenvolvimento da infraestrutura no transporte, além de 20 bilhões para tentar diminuir os efeitos econômicos no país em relação ao preço do petróleo, acordado em janeiro de 2015. Em acréscimo, a China fechou no fim de 2014 um acordo com a Argentina, no qual o país propôs financiar 11 bilhões de dólares ao país sul-americano. Neves, que é um dos autores, né, a Gabriela Neves, 2018. De novo, veio sem página, pura e simplesmente, porque o texto não é paginado. Bom, mas peraí, professor, agora dá para o senhor explicar aqui por que o senhor mandou isso lá para o rodapé? Claro. Isso aqui é um esclarecimento, uma informação a mais que eu estou trazendo, inclusive para justificar isso que está dito aqui, né? Destaca-se o fato de que os empréstimos chineses à China superaram aqueles vindos do Banco Mundial. Então, eu estou mostrando aqui, né, com uma outra menção aqui a um outro autor, diferente inclusive desses dois aqui, inclusive diferente do Pini, que confirmam exatamente essa fala, né? Então, nota de rodapé serve para quê? Nesse texto que vocês estão vendo aqui, serve para esclarecimentos. Serve para esclarecimentos, né? Então, você pode ampliar a informação, ou, por exemplo, vamos imaginar aqui que você tivesse... eu quiser, por exemplo, aqui tem Banco Mundial, né? Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento. Talvez eu pudesse ter colocado ali uma nota de rodapé em Banco Mundial e falado lá, o Banco Mundial foi criado na Conferência Financeira Internacional de Bretton Woods em 1944, para explicar que banco é esse, de onde ele veio. Isso pode ir para o rodapé. Eu não vou botar isso no corpo do texto, porque vai ficar tornando denso demais o meu texto e atrapalha, inclusive, a lógica compreensiva do texto, se eu começo a falar de outras coisas no meio do meu discurso, né? Que está sendo feito aqui através do texto, né? Então, nota de rodapé para quê? Nota de rodapé para um esclarecimento, nota de rodapé para, às vezes, uma informação complementar, ou até uma informação importante sobre algo que você está escrevendo lá no corpo do texto, mas você não necessariamente não vai desenvolver um raciocínio ou nada usando aquele elemento que está no texto. Então você puxa lá para baixo, explica, justifica, faz o que você achar justo. Agora, você também pode agora estar pensando o seguinte: professor, o senhor está mostrando para a gente aqui essas citações aqui, que o senhor chamou de autor-data, ou seja, essa que vem aqui no corpo do texto, como está aqui, ó, DOSH 2015, Apud, Pini, não sei o que mais. Sim, mas não tem gente que coloca esses autores, professores, aqui na nota de rodapé? Tem. É outro modelo de citação. Se você quiser, essa referência aqui, ó, DOSH 2015, Apud, Pini, 2015, página 4, pode ir lá para o rodapé. O que importa é você padronizar, né? Ou as citações seguem esse modelo de rodapé, ou as citações seguem o modelo chamado de autor-data. O modelo autor-data é o modelo mais usado atualmente. No passado recente, era usado nota de rodapé. Hoje já não é mais usado. Eu, pessoalmente,
isso aí é uma preferência minha, vocês podem ter outra. Eu prefiro usar o sistema autor-data, porque senão vai acontecer o que acontece em vários livros, que você está lendo um troço aqui no texto, aí de repente o cara cita lá alguém e aí bota uma nota de rodapé, aí você tem que parar de ler o texto e lá embaixo para ver quem foi que citou aquilo, de quem é aquela citação, para depois voltar para ler. O cara fica num sobe e desce danado. Eu acho isso muito chato. Então eu prefiro colocar o sistema autor-data, que a leitura é imediata, o camarada já vê aqui, se ele tiver interesse em alguma coisa, ele vai lá depois na bibliografia final e encontra o texto. Ok, gente? Bom, a China na perspectiva dos países latino-americanos. Isso aqui é, portanto, aqui um subtítulo que eu usei para dividir o artigo, né? Quais as razões teriam levado os países latino-americanos a ceder aos galanteios dos chineses, né? Em primeiro lugar, a grave crise econômica pela qual passavam os países da região. É bom não esquecer que as relações econômicas com a China se intensificaram a partir da década de 1990, ou seja, imediatamente após o que definimos na América Latina como a década perdida. Ao se aproximar dos países latino-americanos, a China propunha a compra de alimentos para abastecer um mercado de mais de 1,5 bilhão de pessoas, a compra de matérias-primas para abastecer uma economia que crescia a taxas de 2 dígitos e a compra de energia. Ora, para países que estão em crise econômica, né, além disso, empréstimos para financiar obras de infraestrutura que tornassem mais eficientes os processos de exportação. Eram propostas irrecusáveis. Era tudo que as frágeis e instáveis economias latino-americanas precisavam. As demandas chinesas eram o estímulo que os empresários latino-americanos necessitavam para a retomada dos investimentos. Além disso, a parceria com a China não pressupunha a ingerência dos chineses na vida política dos países, pois os chineses não impunham condicionalidades políticas aos negócios, como sugeriu Martínez. Eu cito ele aqui, ó, né? Então está aqui, ó, a China... esse aqui é um outro tipo de citação ainda, mais outra diferença aqui, ó. Então, olha só, a China lhe interessa una paridade em los intercâmbios políticos, no perguntar a sus aliados por suas práticas políticas para que, a su vez, nadie la interrogue a ellos por las suyas. Por exemplo, o modelo de cooperação sino-venezuelano descrito antes ha provisto a los gobiernos de Chávez e Maduro de armas, auxílios financeiros combinado com pragmático silêncio com relação às violações a los direitos humanos, a las liberdades políticas e el estado de hambruna e enfermidade imperantes en el país. Bom, estou citando um texto em língua estrangeira. Não importa qual língua, hein? Tá bom? Não importa qual língua. Então, eu tirei isso desse Martínez. Aqui é o texto original, em espanhol. E aqui tem 2 notas de rodapé, 2 e 3. Então, vamos lá dar uma olhadinha o que aconteceu aqui. Ó, nota de rodapé 2. A China está interessada em uma paridade nas trocas políticas, não perguntando a seus aliados sobre as suas práticas políticas para que ninguém os interrogue sobre as suas. Por exemplo, o modelo de cooperação sino-venezuelano, descrito acima, forneceu aos governos Chávez e Maduro armas, ajuda financeira combinada com um silêncio pragmático em relação às violações de direitos humanos, liberdades políticas e estado de fome e doenças prevalecente no país. Logo depois eu escrevi tradução livre. Então, veja, se você usar um texto em língua estrangeira, você não pode citar só o texto traduzido, não. Porque o leitor do teu trabalho pode duvidar de que a tradução esteja correta, né? Então, usou texto em língua estrangeira e vai usar a citação daquele texto, não tem problema nenhum.
Usa, está aí, mas traduz. Tradução livre. Essa tradução livre significa eu mesmo que traduzi. Né? Então, isso aqui não é tirado de lugar nenhum, essa tradução. Foi eu quem traduzi. Né? É exatamente isso que significa a tradução livre. E tem aqui uma nota número 3. Vamos dar uma olhada o que é essa nota de número 3. Aqui merece destaque o seguinte esclarecimento, que relativiza um pouco esse argumento segundo o qual a China não mistura economia com política. Aspas. A América Latina e o Caribe comportam 12 dos 22 países que reconhecem Taiwan em detrimento da República Popular da China, o que atribui à região um elemento estratégico valiosíssimo para a histórica ambição do Partido Comunista da China de anexar Taiwan e unificar o país. Com efeito, os países que não reconhecem Pequim são excluídos dos grandes projetos de investimento dos chineses para a região, previsto para a casa dos 250 bilhões. Então, eu estou dizendo aqui que eu estou fazendo um comentário apenas para relativizar essa opinião, muito corrente, diga-se de passagem, né, na literatura política e econômica sobre a China, que diz que a China ela não liga muito para negociar com os países, independentemente da política desse país. Pode ser um país, pode ser um ditador, pode ser uma democracia, não importa. A China não quer saber disso. A China ela quer minério de ferro, então ela vai lá no país que tem, compra e vai embora para casa. Né? Mas aqui o texto, nós temos aqui uma colocação, né, de um autor, que é exatamente o Pini, com a citação direitinho aí, ó, que está dizendo que não é bem assim, não. Né? Quem apoia a independência de Taiwan, a China não negocia. Né? Então, relativizar um pouquinho essa história aí. Bom, aqui, ó, dando continuidade, o poder de sedução da China sobre os países latino-americanos é tão grande que muitas vezes ele se dispõe a oferecer as mais insanas concessões para atrair os investimentos chineses. Ainda conforme Martínez, né? Aí eu cito de novo aqui, de novo em espanhol, né? E o número 4 ali, ó, é a tradução, tá? Tradução livre de novo. Eu mesmo traduzi isso aqui, que é nada mais nada menos que esse trechinho aqui. Veja que tem 4 linhas a citação. 4 linhas. 4 ou mais linhas, sempre descolado dos parágrafos. 4 ou mais, tá? Nessas condições, o caminho estava aberto para os chineses na América Latina. Efetivamente, desde a década de 1990, as relações econômicas e comerciais entre a China e a América Latina ganharam um novo dinamismo a ponto de converter a China no principal parceiro comercial da região. Em América Latina, da intensificação das relações econômicas e comerciais com a China. Há riscos para os países latino-americanos nessa acelerada aproximação política, econômica e comercial com a China? Claro que sim. Né? Primeiro, porque a América Latina mantém com a China um padrão de trocas muito assimétrico, semelhante àquele que manteve historicamente com a Europa Ocidental e posteriormente com os Estados Unidos, onde os latino-americanos vendem commodities agrícolas e minerais e compram dos chineses produtos industrializados. As consequências desse padrão de troca não precisam ser novamente discutidas, pois a história dos países latino-americanos testemunha por si mesmo. Né? O relacionamento dos países latino-americanos com a China são marcados pela repetição dos padrões de troca norte-sul, o qual geraria reprimarização das economias desses países. Rodrigues foi quem falou, e quem citou foi a Neves, né? A Gabriela Neves. Então, está aí a citação, do jeito que a gente vem mostrando. Não bastasse isso, vale lembrar que o principal motivo que atrai os países latino-americanos a reforçar suas relações econômicas com a China é a crise econômica por eles vivida. Isso quer dizer que a esperança colocada em forças externas para resolver os problemas internos do continente enfraquece os laços de solidariedade internos, debilitando também o processo de integração regional tão ambicionado pelos latino-americanos. Paralelamente, a China começa a ganhar uma importância relativa desproporcional
quer isoladamente, quer coletivamente, para os países latino-americanos. A América Latina reforça, assim, em relação à China, os históricos vínculos de dependência que caracterizam seu modelo de desenvolvimento desde a independência política. A citação está aí também. Nesse caso aqui, eu não citei literalmente, porque foi o texto, a construção do texto, né, da frase, do parágrafo, é minha, mas a ideia aqui veio de Neves e de Pini, dois autores, dois textos diferentes, mas como a citação não é ipsilíteris, não é igual a que está lá, então eu não preciso colocar página, tá? Apenas cito os dois autores de onde eu tirei essa inspiração aqui para escrever o que está escrito aqui. Então eu fui buscar isso em Neves e em Pini. Estou citando dois autores diferentes, duas referências diferentes, muito embora uma única informação, que é essa que está aqui no parágrafo. É bom lembrar ainda que a pujança econômica da China foi construída à base de um modelo de exploração predatória de força de trabalho, e esse modelo continua em vigor atualmente, muito embora com menor intensidade. Isso quer dizer que o poder competitivo da economia chinesa nos mercados internacionais é extremamente elevado, graças, sobretudo, à exploração de mão de obra muito barata e com reduzidos direitos trabalhistas. Ora, para alguns países latino-americanos, tais como Brasil, México e Argentina, a China continua sendo um importante competidor nos mercados de produtos manufaturados, inclusive dentro da América Latina. O acesso da China às matérias-primas e alimentos baratos fornecidos pelos países latino-americanos pode fortalecer a competitividade internacional chinesa, em detrimento das economias latino-americanas, né? E aí eu faço aqui a conclusão, né, considerações finais, não vou ler isso aqui, depois eu disponibilizo o texto lá para vocês também, e se vocês tiverem interesse de ver direitinho, comparar inclusive com os outros três textos, de onde esse aí se inspirou, vocês fiquem então à vontade. Olha só, gente. Nessa altura do campeonato aqui da nossa disciplina, no momento que nós nos encontramos, é absolutamente necessário que vocês definam o objeto de pesquisa que vocês vão desenvolver na monografia. Eu estou à disposição de vocês para ajudar a formatar alguns dos elementos principais ali do projeto de pesquisa, que vocês vão precisar apresentar no final desse semestre, ou seja, daqui a 1 mês e meio. Se vocês ainda não definiram o objeto de pesquisa, precisam fazê-lo urgentemente, porque o tempo é curto. Vocês têm 1 mês e meio, não é para definir, não. É para construir o projeto de pesquisa em torno deste assunto que vocês pretendem estudar. Então está passando da hora de vocês tomarem essa decisão, porque uma vez decidido isso, vocês vão ter que dar uma acelerada em algumas leituras específicas para poder desenvolver o restante do projeto de pesquisa. Então, olha, eu quero me colocar à disposição de vocês para que para ajudar aí na construção desse trabalho. E para aqueles alunos que não estarão indo para o 7º período no semestre que vem, porque eu sei que existe um negócio aqui de a pessoa tá em turma, enfim, vai para frente, vai para trás no curso, né? Existe esse problema todo. Então eu sei que tem gente que talvez no semestre que vem volte para o 5º período. É óbvio que aí a pessoa tem um tempo maior para amadurecer o objeto de pesquisa dela. Mas ainda assim vai ser obrigado a fazer o projeto de pesquisa no final do semestre. Então é preciso, pelo menos, definir sobre o que é que vai fazer o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, nesse caso, vai funcionar como um exercício para que, no final do semestre que vem, quando você estiver concluindo o 5º período, você possa, então, desenvolver o seu próprio
projeto de pesquisa sem necessariamente ter a disciplina, porque você já vai ter feito a disciplina. Então, é muito importante a gente avançar nessas coisas. O nosso tempo é curto, nós não temos um tempo muito longo, as leituras vão tomar tempo de nós. Então, eu quero me colocar à disposição de vocês, e a gente, talvez, a partir já das próximas aulas, nós vamos, talvez, trabalhar já com aqueles projetos que vocês estão desenvolvendo, especificamente. E eu vou tentar ver se a gente consegue trabalhar junto ali. Tá bom? Eu vou ver como é que eu organizo isso aqui nesse sistema online, porque quando era em sala de aula era muito fácil fazer isso, mas aqui modifica-se um pouco, a gente precisa pensar num meio de desenvolver isso. Beleza? Então agora é 10h25. Alguém gostaria de fazer algum comentário, de fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão do projeto de pesquisa? Acho que não, professor. Pelo menos por enquanto, não. Por enquanto, não. Não esquece de mim depois, professor Guilherme. Como é? Não esquece de mim depois, professor. Não esqueço não. Não esqueço não, Guilherme. Fica tranquilo. Amanda, depois, se você quiser, se você continua interessada com aquela questão da China, inclusive você fez sobre isso a prova, né, Amanda? Você respondeu a última questão sobre isso, né? Fiz, eu me virei para tentar adiantar já realmente, porque eu vou escrever sobre isso. Tá, eu corrigi a sua prova e até fiz ali algumas observações, porque eu sabia que aquele tema era o tema que você queria, intenciona, né, tem a intenção de fazer a monografia, e depois, se você quiser, eu te mando a prova de volta ali com os comentários que eu fiz, tá bom? Ai, por favor. Tá? Na maioria das outras provas aí, eu fiz comentários também, mas fui mais sucinto nos comentários, tá? Bom, mas de qualquer maneira, gente, olha, eu estou à disposição de todos vocês aqui, tá? Se você já decidiu sobre o que você vai pesquisar e quiser compartilhar comigo, eu te ajudo a pensar sobre a maneira como você pode trabalhar com esse assunto, né? Professor. Oi, diga. Oi, eu sou o Victor Alexandre. A minha prova, na última questão, eu já dei a minha ideia de projeto. Então, assim, eu queria que você desse uma olhada. Tá. E depois me fala por meio do Moodle aí, me manda uma mensagem aí explicando o que poderia ser viável melhorar, o que poderia, sim, me ajude, né? Tá bom, então você também usou lá o exemplo que você realmente quer fazer no semestre que vem. Aham. Ok, beleza. Eu mando também para você. Alguém mais queria fazer aqui uma pergunta? Eu, a Gabriela Barcelos. Oi, Gabriela. Eu já defini o meu tema, né, que eu coloquei lá na prova. Eu, inclusive, já tenho o orientador, né, que eu já falei que vai ser com o professor Andrew. Ok. Mas eu fiquei curiosa para saber das suas anotações em relação ao tema. Tá. Aí, se puder me disponibilizar também. Beleza. Eu mando para você os comentários que eu fiz lá também. Ah, ok. Muito obrigada, professor. Tá bom? Mais alguém, gente? Mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar? E não tenham receio, hein? Qualquer pergunta, desde as perguntas que você pode achar a mais simples até a outra qualquer, não tem problema. Nada? Professor, assim como os outros colegas mencionaram, Sim. na verdade, diferente um pouco deles, para mim,
ainda não está 100% definido o que eu coloquei na prova, Sim. mas a partir do que das observações, acho que iria me orientar bastante, assim, se aquilo, algo parecido com aquilo seria viável. Peraí, com o que eu estou falando é o Giovanni? O Gabriel Santoro, Gabriel Moraes. Ah, tá, peraí, deixa eu anotar aqui. Ok, combinado. Mesmo assim, mas você disse que não tem certeza ainda sobre o tema, né? Isso. Tá, beleza. Eu mando também para você, Gabriel. Tá bom, obrigado, viu? Disponha. Professor. Opa. Oi. Você vai dar retorno da prova só para quem está solicitando ou você vai mandar para todos? Como que vai ficar? É Maria Emília. Olha, eu não ia mandar para todo mundo, não, a prova, só para quem está solicitando. Você quer a prova? Se já está feito o comentário lá, eu quero sim, aham. Ok. Daí também, professor, por favor, é o Igor Brandão que está falando. Com quem foi agora que eu falei? Com o Igor. Igor, ok, Igor. Ok, Igor. Combinado. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Não? Bom, então a gente encerra aqui por hoje. Olha, inclusive fora aqui da nossa aula, vocês têm o meu contato por e-mail, vocês têm o Moodle, e alguns aqui têm inclusive meu telefone. Os outros, se precisarem, podem pegar aí com os colegas que têm e quiserem entrar em contato pelo WhatsApp. Fiquem à vontade, fora da aula também. Se vocês quiserem conversar sobre alguma coisa relacionada aí com o projeto de pesquisa, etc., eu estou à disposição para conversar com vocês. Tá bom? Então, obrigada, Carlos Magno. Então, eu agradeço aí a presença de vocês e desejo a todos uma ótima semana. Obrigada, igualmente. Tchau. Até. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, obrigado, igualmente. Obrigado, igualmente. E aí, professor?